noite a todos que nos assistem. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Que para cada um de nós seja uma alegria poder participar de mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E para iniciar o nosso culto, abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Êxodo, no capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. O Cântico de Moisés. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor por sua palavra. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Que o Senhor possa ser a nossa força e o nosso cântico possa ser a nossa alegria em todos os momentos da nossa vida. Aonde formos, aonde estivermos, estejamos glorificando esse Deus e dando testemunho do amor que o Senhor tem por nós e por todo aquele que crê no seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agora, louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, glorificado e bendito seja o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor. Só o Senhor é digno, ó Pai, que estejamos aqui, ó Pai, lhe prestando culto, ó Pai, porque Tu és bondoso, porque Tu és misericordioso, porque Tu és um Deus soberano, ó Pai, sobre o céu, sobre a terra. E apesar de tudo isso, olha para nós, ó Pai, servos com olhar de misericórdia e de amor, ó Pai. Engrandecemos ao Senhor, ó Pai, por tudo que Tu és, ó Pai, pelo que o Senhor fez por nós, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda fará por nós e por sua igreja, ó Pai. Ó Deus, neste momento de culto, estamos reunidos, ó Pai, para engrandecer e bendizer o nome do Senhor nesta noite, ó Pai, para aprender da Tua palavra, para louvar ao Senhor, para Te engrandecer, ó Pai. Te louvamos por mais uma oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá de reunir, ó Pai, para Te engrandecer e Te bendizer, porque só o Senhor é digno, Pai, de toda honra e de todo louvor. Nos dá um restante de culto na Tua presença, ó Pai, que nesta noite possamos aprender um pouco mais do Senhor para vivermos uma vida que Te engrandece, ó Pai, e que bendiz o nome do Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Neste momento, convido os irmãos a cantar o hino de número 10. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia.
Graça e paz. E agora teremos momento oportuno de confessar diante de Deus os nossos pecados. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Faremos a leitura do versículo 9 até o versículo 12. Assim nos diz o Senhor: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Irmãos, como bem sabemos pelas Escrituras Sagradas, o homem foi a última das criaturas criadas, este veio a cair, mas Deus, em sua perfeita misericórdia, nos promete pelos seus santos profetas que nos traria salvação. Salvação esta em Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio, morreu na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. Não é o ato de confessarmos diante de Deus os nossos pecados que nos torna salvos desses pecados, mas sim o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Também crendo que Deus exige de nós que confessemos diante dele e que também nos arrependamos dos nossos pecados. E nesse momento, assim o faremos. E após essa oração, em que faremos, confessando diante de Deus os nossos pecados, farei uma oração agradecendo pelo perdão que ele nos concede. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, diante de Ti, como lemos, ó Pai, nesse momento, Senhor, não há justo nenhum sequer. Todos nós, Senhor, a uma, Pai, nos fizemos inúteis, ó Deus, somos todos pecadores. Pai, necessitamos, dia após dia, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, venha, nos conceda o arrependimento dos nossos atos, daquilo, ó Pai, em que fazemos, ó Pai, em que faltamos com a honra e glória devida ao Teu santo nome, faltamos com amor a Ti e ao nosso próximo, Deus. Pai, nesse momento, confessamos diante de Ti os nossos pecados, crendo, Pai, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Eterno Deus, que não cesse, ó Pai, os nossos corações, ó Pai, e os nossos lábios, ó Deus, de nos arrependermos e confessarmos diante de Ti os nossos pecados, ó Pai. É o que Te pedimos. Pai, também Te agradecemos, Te rendemos graça pelo perdão que o Senhor nos concede, pois sabemos, ó Pai, que em Cristo, ó Pai, não há pecado, ó Pai, tão grave, ó Pai, que não possa vir a ser perdoado. Eterno Deus, obrigado, ó Deus, por este momento. Obrigado, ó Pai, e que possamos, ó Pai, dia após dia, buscar a santificação, Senhor. Sabendo, ó Pai, crendo, ó Pai, que é obra, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Deus. Eterno Deus, aperfeiçoa-nos, ó Deus, a cada dia pela Tua santa palavra, ó Deus. É o que Te pedimos, no nome de Jesus, o Teu Santo Filho amado. Amém, Senhor. Todo meu tão vil pecado lanço a Cristo sobre Ti, pois Cordeiro imaculado, Tu me das perdão aqui. Minha mancha tão impura, Tu bem podes retirar.
dar continuidade ao nosso culto. Agora nós vamos fazer intercessão, e para isso eu quero pedir os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 102. Salmo 102, nós vamos ler os versículos 1 ao 3. Ouve, Senhor, a minha súplica, e chegue a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu chamar, dá-se pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Aqui nós estamos vendo a súplica do salmista, pedindo ao nosso Deus que dê a ele, que o socorra em suas necessidades. Nós não sabemos quais são as necessidades. Pode ser doença, pode ser um problema familiar, pode ser um problema de trabalho, pode ser um problema de amizade. Todos nós temos problemas, todos nós temos aflições, umas menos, outras maiores. Neste momento, nós vamos fazer uma oração de intercessão pedindo a Deus socorro. Senhor nosso Deus e Pai, assim como o salmista, ó Deus, nós também temos nossas aflições, e nós passamos, ó Deus, um momento com uma grande aflição, ó Deus, que é essa pandemia. Ó Deus, nós não temos liberdade de conversarmos com nossos irmãos, nós não temos sossego quando saímos à rua, quando nós vamos comprar, quando nós vamos negociar, nós não temos sossego, na verdade, nem mesmo dentro de nossas próprias casas, devido, Deus, ao medo dessa doença. Queremos te rogar, ó Deus, que o Senhor nos livre dela. Ó Deus, abençoa as vacinas. Ó Deus, apressa, ó Deus, dê sabedoria aos cientistas, aos laboratórios, para fabricar a vacina. Ó Deus, nos socorra, ó Deus, socorra o mundo. Socorra, ó Deus, aqueles que têm amor à própria vida. Pai celeste, até queremos te rogar, ó Deus, que o Senhor estende, ó Deus, a tua bênção, ó Deus, a todos os nossos irmãos em suas necessidades diárias, ó Deus. Abençoa cada um e socorra, ó Deus, em cada necessidade que cada um tenha. Seja, ó Deus, numa enfermidade, seja de emprego, seja de relacionamentos, ó Deus, abençoa. Ó Deus, esteja no nosso meio, nos aconselhando, ó Deus, nos ensinando. Pai celeste eterno, que seja o Senhor bendito, que seja o Senhor glorificado, hoje para todos sempre. Seja o Senhor louvado em nossas vidas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, pelos méritos que Ele possui, é que nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Em continuidade a este culto, continuação a este culto, vamos cantar o hino número 254. Hino número 254. Sossegai. Nós precisamos ter sossego em Jesus Cristo. Não é mesmo? Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a mal tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai,
sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de enxergar-me seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te sempre mais e mais. Quero adorar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti.
eu quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero louvar-te. Buscar, conhecer, amar-te. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez, culto ao Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia e de onde mesmo você está, na carta ou no livro das Revelações, no Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. E eu quero meditar nessa carta de Jesus à igreja de Éfeso, para, nessa época moderna, para o fim de todas as coisas, mostrando o entendimento, aquilo que o Senhor pensava a respeito da vida da igreja. É muito sério o livro de Apocalipse, e esse capítulo 2 é um capítulo onde o Senhor, capítulo 2, 3, 4, o Senhor vai escrever cartas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, e eu quero ver com os irmãos a respeito dessa carta à igreja em Éfeso. Então vamos lá, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, Deus sempre teve muitas coisas a dizer à igreja em todas as épocas, seja corrigindo as igrejas, seja advertindo a igreja, edificando, dando suporte nas tribulações, corrigindo rumos em direção à eternidade, que é para onde nós vamos, ou mesmo expressando o seu amor pelo seu povo. A igreja, em todas as épocas, viveu alguns momentos de intenso amor por Deus e de uns para com os outros, cumprindo dos 2 maiores mandamentos dados por Jesus Cristo. Em todas as épocas, a igreja viveu momentos de intenso amor por Deus, de muita vontade de cultuar e de servir a Deus, e de muito amor entre os irmãos, cumprindo então os 2 mandamentos. Mas também em razão de ser construída por homens falhos, em muitos momentos da história, irmãos, as igrejas serviram a uma sede imensa dos homens por enriquecimento, por ambição de homens falsos, uma espiritualidade às vezes vazia de significado, quando é submetida ao crivo da vida de Jesus Cristo, que é o dono e verdadeiro doador da vida. As igrejas sempre tiveram momentos de intenso avivamento e de intensa falha naquilo que é proposto por Jesus Cristo
para a vida da igreja. Então Cristo deixou as cartas às igrejas lá no Apocalipse. E nós hoje estamos então buscando entender essa carta, essa primeira carta à igreja de Éfeso. Irmãos, Éfeso, eu preciso dizer algumas coisas a respeito de Éfeso. Para todos aqueles que desejavam viajar a algum lugar da Ásia, Éfeso era a entrada obrigatória. Era o centro do culto de Ártemis, que em nossas Bíblias se traduz por Diana dos Efésios. O templo de Ártemis, ou Artemis, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo, além de ser um centro importante da vida religiosa, irmãos, era um centro de imoralidade e de crime. A área do templo era considerada lugar de asilo. Qualquer criminoso poderia sentir-se seguro caso conseguisse entrar no templo de Ártemis. Além disso, o templo tinha centenas de sacerdotisas que funcionavam como prostitutas sagradas. Todas essas características fizeram de Éfeso uma cidade que transbordava imoralidade de todo tipo. Entretanto, foi nessa cidade, com todo esse contexto, com toda essa armação do inimigo, que a fé cristã obteve alguns dos seus maiores trunfos, onde a fé cristã foi mais, cresceu mais. Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso, pode ler lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Em Éfeso também nós encontramos Áquila, Priscila, Apolo, livro de Atos capítulo 18, a partir do versículo 19, 24, 26, e mais tarde João chegou a ser a figura mais destacada de Éfeso. Há muito poucos lugares que demonstram de maneira mais clara o poder do Evangelho para conquistar os corações dos homens e transformar a sociedade. Irmãos, na atualidade, somente existem ruínas da passada grandeza de Éfeso. Ela perdeu a batalha contra o tempo e hoje ela é uma zona pantanosa, arrasada, distante mais ou menos uns 3 ou 4 quilômetros do mar. João redige então, recebendo de Jesus uma revelação, ele redige cartas às igrejas da Ásia. E a primeira então é essa carta à igreja em Éfeso. Uma cidade conturbada, uma cidade imoral e uma igreja grande, uma igreja relevante na sua época. E Cristo, evidentemente, vai falar aquilo que ele pensa a respeito da igreja. Irmãos, muitas vezes nós é que pensamos a respeito da igreja, mas nós deveríamos às vezes parar e pensar o que Deus diria para a igreja nessa fase, nesse tempo de destruição, de sofrimento. O que Deus diria para a igreja? Quando nós olhamos para o versículo 1, ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus se apresenta. Quem está escrevendo essa carta, aquele que dita a carta, é então aquele que conserva na mão as 7 estrelas, anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. João redige essa carta à igreja de Éfeso, demonstrando um Cristo ressuscitado. Jesus Cristo é aquele que sustenta as 7 estrelas, que representam as 7 igrejas na sua mão. A palavra grega para esse significado diz que Cristo exerce o controle total sobre as igrejas, e que elas se submetem a esse poder, e aquelas que se submetem a esse poder não sofrem mal nenhum. A nossa segurança, a nossa própria vida, irmãos, depende de estarmos sustentados por Jesus Cristo. É isso que afirma Jesus no Evangelho de João, quando ele fala a respeito dos cristãos. Ele diz o seguinte, João capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Quando a igreja se submete ao controle de Cristo, na doutrina, na sua vida, todas as situações da igreja não fazem com que ela corra perigo. Mas a palavra traduzida por sustentar tem um outro significado. Significa que Jesus Cristo não apenas sustenta as 7 estrelas, mas também cabem totalmente na sua mão. Ele tem na sua mão as 7 estrelas, na sua mão direita. É importante que lembremos isso. Não é somente a nossa igreja que está na mão de Cristo, a totalidade da igreja do Senhor em toda a terra está nas suas mãos e Ele a sustenta. Cristo não é o Cristo de uma denominação ou de alguma congregação particular, Ele é o Cristo de toda a igreja.
Jesus Cristo é aquele que caminha entre os 7 candelabros de ouro. Os candelabros são as igrejas. Essa imagem, irmãos, traz presente a incansável atividade de Cristo em meio da sua igreja. Ele está em todas as igrejas ao mesmo tempo. Não há igreja onde Cristo esteja ausente, às vezes presente em outras. Sua permanência, sua presença é permanente em todas as igrejas. Sempre que nos reunimos para adorar a Deus em seu nome, Ele está ali. Olha o que diz o versículo 2, ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, pusestes a prova os que si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Jesus louva o trabalho da igreja, o trabalho árduo pela causa que faz com que o crente transpire na obra de Deus. É o trabalho que demanda tempo, que demanda energia, que demanda cuidado, sacrifício. Irmão, Jesus abençoa o trabalho da igreja. Ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. A vida cristã, irmãos, não é para o tolo, para aquele que tem medo de ter calos nas mãos. O cristão deve empregar sua vida toda a serviço dos homens e a serviço de Cristo. O cristão é um operário de Cristo, e mesmo se incapaz de fazer esforços físicos, sempre haverá algo que poderá comprometer até a última gota de energia no serviço do seu Senhor. O homem, o cristão, foi feito para o trabalho do Senhor. Jesus aprova a coragem que aceita os sofrimentos de irmãos. Jesus aprova essa coragem que aceita as dificuldades, a luta e até a derrota, mas é capaz de sair sempre vitoriosa em toda e qualquer situação. Em qualquer situação, é a virtude daquele que sabe finalmente alcançar e viver a graça e a glória do Senhor. Irmãos, quando somos capazes de enfrentar o sofrimento com a paciência, com a persistência do verdadeiro cristão, a cor da vida que vivemos nunca será cinza ou negra, porque brilhará como o ouro da glória, irmãos. O Cristo que ressuscitou segue elogiando aqui os Efésios, porque eles puseram à prova os maus e demonstraram a sua mentira. Nas pequenas congregações da igreja primitiva, irmãos, era muito fácil que homens maus se introduzissem. Jesus advertiu os seus apóstolos, os seus discípulos, contra os falsos profetas: são lobos em pele de ovelha, diz Mateus capítulo 7, versículo 15. A igreja em Éfeso era vulnerável, mais vulnerável que qualquer outra, por causa da situação, do seu contexto, da sua vida, do povo que habitava aquela cidade. Essa localização dela, tantos perigos itinerantes, a igreja era vulnerável. A igreja em Éfeso tinha aplicado com fidelidade todos esses critérios de comprovação, tinha arrancado todo o joio de falsos crentes. Jesus ressalta as qualidades da igreja no versículo 3, ele diz assim: tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Jesus mostra que conhecia a resistência da igreja, que não desanimava, não se deixava vencer pelos desafios a que ela estava exposta. Mas havia um problema com a igreja, e Cristo passa a falar sobre ele a partir do versículo 4, quando Jesus diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O problema, irmãos, era que no processo, na vida da igreja, naquela cidade, na pregação do evangelho e em todas as coisas que se faziam naquela igreja, algo se tinha perdido. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, diz Jesus Cristo ressuscitado. E essa expressão pode ter dois significados. Ela pode significar que tinha desaparecido o primeiro entusiasmo, o entusiasmo da conversão. Jeremias fala da devoção de Israel a Deus nos seus primeiros dias. Irmãos, Deus diz à nação através de Jeremias que lembra da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando era noiva. Jeremias capítulo 2, versículo 2. É possível que Cristo esteja acusando a igreja em Éfeso de ter perdido o entusiasmo e o ardor da sua conversão. As igrejas, em sua grande maioria, irmãos, têm perdido o entusiasmo do evangelho, o entusiasmo da adoração, a alegria da conversão. Mas é muito mais possível que a palavra grega traduzida aqui
signifique que a igreja tinha perdido a vivência do amor fraternal. A princípio, os membros da igreja em Éfeso verdadeiramente se amaram, tinham sido uma comunidade de irmãos, mas é possível também que o desejo de arrancar todos os que não eram autênticos crentes tenha terminado numa rígida, numa amarga ortodoxia, numa observância da doutrina de forma a excluir as pessoas. Agora Éfeso tinha uma ortodoxia toda prova. Jesus diz que conhece as obras, sabe que ela é ordeira, sabe que é uma igreja cuidadosa, mas tinham pago por ela o preço do seu amor fraternal, tinham perdido o amor entre os irmãos. E quando isso sucede, irmãos, o preço é muito caro. Toda a ortodoxia, toda a doutrina do mundo não pode substituir o autêntico e o espontâneo amor entre os irmãos. Olha, irmãos, é difícil que isso aconteça. Aquela igreja tinha o ímpeto de fazer boas obras, tinha uma paciência ativa, capaz de triunfar até no meio da derrota, mas tinha desaparecido o amor. Cristo então no versículo 5 faz seu chamado, e nesse chamado ele exorta os efésios a dar os 3 passos que devem levá-los de volta. Cristo diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Primeiro Cristo diz a eles: lembra-te, lembrem-se, busca na tua memória o que foi que você fez. Cristo não está falando daqui com alguém que nunca esteve na igreja, irmãos, pelo contrário, está falando com a igreja. Ele dirige-se aos que são membros da igreja, mas que de algum modo perderam o caminho. E a lembrança pode ser, irmãos, às vezes, o primeiro passo do caminho do conserto. Quando nós olhamos o filho pródigo, a história do filho pródigo, nós vemos que ele só resolve voltar quando ele se lembra da casa do pai. A primeira coisa, irmãos, antes de corrigir uma situação distorcida ou melhorar nossas vidas, é lembrar que algo em algum lugar torceu o nosso caminho. Em segundo lugar, Cristo diz: arrepende-te, se arrependa. Quando descobrimos, irmãos, que algo saiu mal, quando lembramos de onde caímos, são possíveis várias reações. Nós podemos sentir desesperadamente que não há nada belo que dure toda a vida, nem nada com brilho que não se torne opaco depois de um tempo. Nesse espírito, irmãos, nós aceitamos o inevitável. É possível também que nós nos sintamos cheios de ressentimento, que joguemos a culpa à vida, em vez de reconhecer nossa parte da responsabilidade. É possível que nos tornemos pessoas amarguradas, ressentidas, raivosas contra o mundo em geral, atribuindo nossos defeitos a outros, não aceitando que simplesmente agimos mal. Também podemos pensar que o antigo entusiasmo poderá se encontrar em práticas proibidas, degeneradas, e nos veremos buscando o sal da vida em busca, ou talvez dentro do pecado. Irmãos, é preciso cuidado. O arrependimento, irmão, significa admitir que nós tivemos a culpa, junto com a experiência da santa tristeza que acompanha esse reconhecimento. A reação do filho pródigo não foi voltar com desculpa, não foi jogar a culpa do que tinha feito em outros. Ele diz simplesmente em Lucas capítulo 15, versículo 18: eu pequei contra Deus, pequei contra ti, pequei contra a casa do Pai. Quando Saul reconhece sua própria loucura, seu grito não é um grito de raiva, é um grito de dor. 1 Samuel capítulo 26, versículo 21, ele diz assim: eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. O mais difícil, irmãos, no arrependimento é a aceitação da nossa responsabilidade pessoal por nosso fracasso e nossa queda. Porque quando aceitamos a responsabilidade que nos cabe, certamente deve seguir a tudo isso a tristeza, porque ofendemos ao nosso Deus. Em terceiro lugar, Cristo diz à igreja: volta à prática das boas obras. A tristeza do arrependimento, irmãos, não deve nos conduzir ao desespero, mas deve ter como significado nos lançarmos nos braços do Pai, na graça do nosso Deus, buscando a misericórdia do nosso Pai. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos fazer produzir frutos dignos de arrependimento. Ninguém se arrepende de algo e segue fazendo a mesma coisa.
A grande verdade do cristianismo, da palavra de Deus, é que ninguém necessariamente deve continuar sendo aquilo que é, ou que era, ou que foi. A prova e o fruto do arrependimento, irmãos, é uma vida transformada por nosso esforço, pela graça de Deus que age em nós. Cristo dá à igreja o que ele considera como os 3 passos no caminho da volta: lembrar, arrepender-se e agir. E nós devemos lembrar de 2 coisas. Em primeiro lugar, se amamos alguém com amor intenso, nós odiaremos ao mesmo tempo qualquer coisa que ameace arruinar sua alma e o seu corpo. Se nós amamos alguém com amor intenso, nós odiaremos a qualquer tempo qualquer coisa que ameace arruinar sua alma e seu corpo. Em segundo lugar, que sempre se deve odiar o pecado, mas se deve amar o pecador arrependido. A santa ira de Deus se acende contra o pecado, mas o amor de Deus pelo pecador que se arrepende nunca esfria, nem esgota, é eterna. Irmãos, Deus continua amando todo o pecador que se arrepende. O perigo a que se refere o Senhor no versículo 6, quando ele diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, não vem de fora, irmãos, vem de dentro da igreja. Dizem os historiadores da igreja com relação aos nicolaítas. A maioria dos historiadores identifica os seguidores de Nicolau, um prosélito de Antioquia que aparece em Atos capítulo 6, versículo 5, como um dos 7 homens que foram chamados diáconos. A ideia é que Nicolau se perverteu e chegou a ser o dirigente de uma heresia. As constituições apostólicas descrevem Nicolau como desavergonhado em sua impureza. Clemente de Alexandria diz que os nicolaítas se abandonaram ao prazer como bodes. Os nicolaítas então ensinavam a imoralidade e a vida leviana. Os pagãos, irmãos de Éfeso, não tinham uma norma moral que exigisse que fossem castos. As relações sexuais antes e fora do casamento eram normais para eles e não constituíam uma desonra. Será que os cristãos precisariam ser tão diferentes? Deviam se separar tanto das práticas e normas do mundo em que eles viviam? Era necessário realmente que eles fossem diferentes? Os nicolaítas sugeriam que não havia razão alguma para que os crentes se diferenciassem dos demais em matéria moral, porque não havia razões de peso que tivessem que romper com o mundo. Os nicolaítas, irmãos, queriam estar de acordo com o mundo. Eles não estavam preparados para ser diferentes. Eles queriam desfrutar do melhor dos 2 mundos. De um ponto de vista prático, eles eram os piores hereges que houveram durante a história da humanidade, porque se o seu ensino tivesse tido êxito, o mundo teria mudado o cristianismo, e não o contrário, o cristianismo mudado o mundo. Por fim, Cristo faz uma promessa ao vencedor, o maior prêmio possível: viver uma vida permanentemente relevante, comer do fruto da árvore da vida. Se aceitarmos as palavras de Jesus, o paraíso, segundo o que ele disse, é a vida com Cristo. Olha o que ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dali que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, eu quero concluir, quero aplicar essa palavra hoje aos nossos corações. Cristo inicia as cartas à igreja com a igreja de Éfeso. Elogia muito a igreja de Éfeso e faz uma ressalva ao modo como ela está se portando no mundo. Faz a ela uma severa advertência ao arrependimento e à promessa. Dá-lhe uma promessa. Caso isso aconteça, a promessa é de vida e comunhão com Cristo. Irmãos, o que essa carta tem a ver conosco? Tem a ver conosco, irmãos, em primeiro, que nós precisamos entender que a igreja está nas mãos do Senhor Jesus, que Ele está presente nela de maneira ininterrupta. Ele dirige, Ele sustenta a igreja, e não deve haver qualquer vaidade em nós. Também significa, irmãos, para nós, e tem a ver conosco, que pode acontecer de a igreja se tornar tão hipócrita, que deixe de lado o verdadeiro amor aos irmãos e o amor a Deus, achando que pode agradar a Deus apenas seguindo doutrina correta, as ministrações corretas e uma vida de falsa religiosidade.
Também, irmãos, quer dizer conosco que Cristo chama a igreja que haja sim ao arrependimento, dando passos efetivos para mudar o seu comportamento. Somos chamados como povo de Deus a buscarmos as raízes do verdadeiro cristianismo. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47 mostra como viviam os primeiros convertidos. Irmãos, nós devemos buscar viver como eles, e a palavra nos diz que eles viviam assim, perseveravam na doutrina, mas também na comunhão e na oração. Precisamos temer a Deus, observar os milagres diários do Senhor entre nós, viver uma vida de desprendimento de bens materiais. Precisamos ser generosos, abençoando os que têm mais necessidades, viver uma comunhão verdadeira no templo e nas casas, mantendo alegria e singeleza de coração. Precisamos louvar a Deus e viver de forma simpática, embora diferente da comunidade, trazendo a essa comunidade a verdade que é Cristo Jesus e a salvação da alma e do corpo. Eu creio, irmãos, que a igreja de Éfeso se esqueceu dessas verdades. E Cristo diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, que nós possamos ouvir a voz do Cristo vivo, nos dizendo nessa carta, que nós precisamos, se estamos vivendo uma doutrina, se estamos vivendo uma religiosidade, se estamos vivendo uma ortodoxia que tem afastado os irmãos, se nós temos perdido o amor às boas obras, se nós temos perdido o amor ao trabalho para Jesus, se nós temos perdido a alegria da comunhão, se nós temos perdido a chance de vivermos em comunhão uns com os outros, se nós deixamos de nos amar, se nós estamos excluindo alguns, essa é a palavra para nós, é a palavra de Cristo para Éfeso. Precisamos viver como a igreja primitiva, perseverar nessa doutrina, no trabalho, no esforço, no cuidado com a doutrina de Deus, mas também precisamos perseverar na comunhão, precisamos perseverar na oração, precisamos temer a Deus, precisamos observar os milagres diários do Senhor entre nós, viver uma vida de desprendimento, de generosidade, ter singeleza na comunhão verdadeira, no acolher, no abraçar os nossos irmãos, no viver uma vida que mantenha a alegria do encontro entre os filhos de Deus. Eu espero que Deus abençoe seu coração nessa noite, e que a palavra de Deus fale ao seu coração, dizendo a você: viva Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, viva isso que Jesus diz. Se você perdeu, se você esqueceu, lembre-se, arrepende-te e volta à prática das boas obras, das primeiras obras. Quando o fogo do amor de Deus encheu o seu coração de tal forma que você estava disposto a abrir mão de tudo para viver a alegria da comunhão. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, e que nessa noite o Espírito Santo te diga: ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma carta para Éfeso, é uma carta para a igreja de hoje, é uma carta para acender o nosso coração em direção aos mais fracos, aos mais humildes, aos desamparados. Precisamos viver, irmãos, aquilo que Cristo nos ensinou a viver com a sua vida. Cristo abençoou os excluídos, Cristo viveu entre aqueles que necessitavam muito mais da sua presença do que aqueles que tinham milhares e milhares de coisas. Então seja abençoado, olhando para a religião que você tem vivido hoje. Ela reflete aquilo que Cristo nos pediu para viver? Se sim, irmãos, parabéns, vamos continuar. Se não, lembra-te, onde é que você deixou isso passar? Arrependa-se de ter deixado isso e volta à prática das primeiras obras. Deus abençoe a vida da nossa igreja, Deus abençoe a vida dos irmãos, dos amigos, em todos os lugares. Que o Senhor seja conosco. Vamos orar? Ó Deus bendito, traga à nossa alma, Deus, a alegria da reconciliação com o Senhor, a vontade de estar na tua casa, a alegria da comunhão. Ó Deus, a alegria de ajudar os nossos irmãos mais carentes. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida mais simples, mais singela, buscando sempre, ó Deus, a orientação do Senhor para a nossa história. Ajuda-nos a viver
coerentemente com aquilo que pregamos. Que o Senhor seja louvado e engrandecido. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, as consolações do Espírito Santo, a palavra do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus hoje, aqui, e não somente aqui, mas em todos os lugares do mundo, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Deus seja louvado, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Uma excelente semana, Deus abençoe os irmãos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder do nosso Deus e nosso Pai, encha o seu coração de alegria, e traga para você bênçãos sem medida. Que o Senhor olhe para a sua casa, que o Senhor te abençoe, não somente nessa noite, mas o Senhor te abençoe e continue te abençoando, no seu trabalho, no seu sustento, na sua vida. Que o Senhor seja contigo todos os dias, abençoando a sua vida, a sua história, o seu tempo, a sua igreja. Deus levante realmente o seu rosto sobre nós, e que a carta que João redigiu, que foi dita pelo Espírito Santo de Deus, por Cristo Jesus, mostre você seguro nas mãos do eterno Senhor. Viva uma vida de muita alegria, de muita paz, na graça e no amor de Cristo Jesus.